Será que você sabe identificar quando o seu cachorrinho está com dor? Vem comigo que eu vou te contar os 5 principais sinais. Sejam muito bem-vindos ao canal mais fofo e educado do Brasil. E eu sou Joyce, psicóloga e adestradora comportamental. E essa daqui é a Sky, bonitinha, minha companheirinha aqui. E hoje eu vou contar para vocês os 5 principais sinais que os cachorros emitem, que eles apresentam quando eles estão com alguma dor. Você sabia que os cachorros, quando sentem alguma dor, a maioria deles escondem muito bem isso. E é por isso que quando você descobre, quando você percebe, que o seu cachorrinho está com alguma coisa, ele já tem alguma coisa mais avançada, uma doença que está um pouquinho mais avançada, uma dor crônica na coluna, alguma coisa, ou uma dor no dente, alguma coisa na boca. Quando eles demonstram, é porque aquela dor já está muito forte, ou quando eles já estão com uma infecção, alguma outro tipo de doença que já está mais avançado. Então é por isso que existem alguns sinais que vão indicando que eles estão com algum problema. Sinal número 1 é a mudança no comportamento do seu cachorrinho. Se o seu cachorrinho era alegre, muito contentinho, muito sociável, e de repente ele começa a ficar agressivo, ele não quer que você encoste nele, ele não quer mais que as pessoas passem a mão nele, que ele já tenta se esconder, ou ele mostra os dentes, ele se torna um cachorrinho reativo. Isso pode ser, sim, um sinal de que alguma coisa está errada com a saúde do seu cachorro. Muitas pessoas me procuram, para fazer adestramento com o cachorrinho, e elas contam: olha, o meu cachorrinho era tão bonzinho e de repente, do nada, ele passou a ser agressivo. É por isso que eu digo agressivo, gente? Porque ele não é um cachorro agressivo. Está acontecendo algo com ele que está afetando o comportamento daquele cachorrinho. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: a saúde dele está ok? Ele tem algum problema de saúde crônico? Alguma alergia? Alguma dor na coluna? Pergunto a idade e tudo mais. Eu faço um questionário ali sobre a saúde do cachorro. Eu verifico se a pessoa tem levado o cachorrinho ao veterinário com certa regularidade para verificar essa questão, esse lado, para ver se ele não tem nada. E muitas vezes, na maioria das vezes, é um problema de saúde, é uma dor. E aí eu falo: olha, você precisa levar o seu cachorrinho primeiro no veterinário, explica o que está acontecendo, fala que o comportamento dele mudou de uma hora para outra, que ele não era assim, e que por isso você precisa que o veterinário verifique se tem algum problema acontecendo com ele, principalmente se ele está com alguma dor. Porque, gente, não adianta vocês quererem fazer adestramento com o cachorro, sendo que ele tem um problema de saúde. Então, resolva primeiro, veja como ele vai ficar, e se o comportamento dele continuar, que é o que acontece algumas vezes, o cachorrinho fica doente, ele passa um período, eu vou dar o exemplo aqui da alergia, uma alergia muito forte, e aquilo incomoda, aquilo coça, aquilo arde, você passa pomada e você manipula ele o tempo inteiro, e é muito incômodo, então ele acaba ficando reativo ao toque, por exemplo. Então toda vez que você vai encostar naquele cachorro, ele acha que você vai manipular ele, ou ele acha que alguma coisa vai acabar doendo, e aí ele passa a não querer mais contato físico com as pessoas. Aí, nesse caso, a gente entra com um treino de adestramento. Então, sinal número 2, você precisa se atentar a alterações na postura e na locomoção do seu cachorrinho. Você tem que prestar atenção no andar do seu cachorro, no caminhar dele, se ele manca, se ele não manca. Às vezes o mancar é muito sutil, às vezes ele nem manca, mas ele, por exemplo, começa a arrastar um pouquinho as perninhas de trás. No caso de displasia, isso é muito
muito comum os cachorros começarem a arrastar os pezinhos de trás, então você começa a observar que as unhas das patinhas traseiras, elas ficam mais gastas, né, assim na partezinha de cima, porque quando ele vai andar, ao invés de fazer assim, ele faz assim com a pata. Ele começa a raspar a unha no chão, né? Isso já é um sinal de que não está tudo bem, que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, na hora que ele vai se levantar, né, tá deitado no chão, vai se levantar, levanta com dificuldade. Então, antes ele não tinha essa dificuldade, agora você começa a observar que ele já tem um pouquinho de dificuldade, né? Ele às vezes treme a patinha para levantar, ou então treme para para apoiar a patinha no chão. Observem também no momento que ele vai deitar, né, ou na caminha, ou no chão, ou qualquer lugar que seja, como é o jeito que ele se posiciona. Deita normalmente, abaixa e vai? Ou então ele vai mais devagarzinho, ele fica tentando ajeitar as patinhas de trás para deitar, parece que ele não acha uma posição legal, e aí ele fica ali procurando um jeito e vai aos pouquinhos e deita. Ou então quando ele vai subir escada, né, ele manca, dá uma falhadinha na patinha na hora de subir, ficou mais lento para subir as escadas, né? Então observem o comportamento dele de caminhar, como é que ele está caminhando, como é que ele está se locomovendo no geral. Sinal número 3, falta de apetite. Esse é um sinal clássico da dor, gente. Começou a recusar comida, começou a comer mais devagarzinho, né? Ele cheira, dá uma volta. Você começa a perceber que ele já não tem mais tanta vontade de comer como ele tinha antes. Isso pode sim ser um sinal de dor. Alguns casos, sim, a gente troca a ração, mas nesse caso da dor é quando o seu cachorrinho tinha um apetite muito ok e de repente não quer comer mais nada. Você oferece uma outra coisa, um pedaço de carne, ele come porque de comer, né? Mas você vê que ele não tá com vontade. Então esse também é um dos principais sinais de que ele pode estar com dor. Sinal número 4, vocalizações diferentes. Nem todo cachorro dá esse sinal, mas muitos dão sim. Como, por exemplo, o cachorro começar a choramingar, começar a gemer, se ele começa a ficar muito ofegante de repente, né? Observe os sons que o seu cachorro está emitindo. Isso pode sim querer dizer alguma coisa. E, nesse caso, também pode dizer que ele está com alguma dor. E o sinal número 5 é lambedura ou atenção excessiva em alguma área do corpo. Quando o seu cachorrinho tem dor, né, alguma dor localizada, ele pode sim ficar lambendo muito aquela região, ou então alguns chegam a morder patinha, morder o rabo. A gente vê muitos que mordem assim na base do rabo, que geralmente é alguma dor na coluna, né? Então eles começam a morder, arrancar pelo, ou então simplesmente só ficar olhando ali, né, dando uma atenção excessiva para aquela região, para aquela parte, cutucando, ou então eles tentam cutucar e aí parece que tomam um sustinho e param, porque muitas vezes quando eles vão cutucar aquela região, como dói, então ele leva um susto e para de mexer ali onde sente a dor. Então, gente, se vocês notarem qualquer desses sinais no seu cachorrinho, leve ele imediatamente ao veterinário, não tem outro jeito. Muita gente fica buscando soluções, né, e o que fazer para o cachorro sem precisar levar ele no veterinário, mas nesse caso do seu cachorrinho estar sentindo alguma dor, né, você conseguir identificar, tem que levar ele no veterinário, para o veterinário avaliar o que realmente está acontecendo com ele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, e aproveitando aqui, se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí no canal, vai me ajudar bastante a crescer e poder levar para vocês cada vez mais conteúdo sobre o mundo canino. Então vejo vocês no próximo vídeo, eu e a Casquinha. Um beijo, tchau!